Olá a todos. Hoje é dia 10 de junho de 2022. O tema é o sagrado da vida. Entender que a vida é uma coisa sagrada. Tudo o que existe é sagrado. Entender e viver a vida de acordo com isto é a única solução que existe para a paz, a harmonia e que todos fiquem com uma vida plena. Por isso que eu decidi trazer esse tema. Explicarei um pouco sobre ele. Na verdade, o sagrado da vida está em tudo. Basta que perceba-se isto. Mas como isto foi perdido, surgiu-se todos os problemas em que a humanidade vive. Em qualquer planeta, quando se perde o sagrado da vida, se perde tudo. Surgem os problemas e mais problemas. Por isso que entender o que eu passarei nesse vídeo é extremamente importante para voltar a ter uma vida em paz e harmonia. Todos devem entender isto e viver de acordo com isto. Caso não vivam assim, a vida terá problemas inevitavelmente. Explicarei aqui no vídeo sobre isso. No final do vídeo, uma meditação para despertar para o sagrado da vida. Despertar a consciência para o sagrado da vida que eu preparei, que pode ser feito todo dia, pela manhã ou antes de dormir. O sagrado da vida está presente em tudo. Cada coisa é sagrada. Desde um mineral, um vegetal, um animal, um hominal e depois tudo que continua na escala evolutiva. Tudo é sagrado. Sendo tudo sagrado, obviamente, não podemos fazer mal para nada. Sendo tudo sagrado, só podemos fazer o bem e contribuir de toda forma que for possível, em tudo. Contribuir com tudo, com cada ser, com cada criatura. Cada ser está aqui para contribuir de alguma forma. Quando você, em vez disso, prejudica, você está indo contra o fluir da vida. Se você observar as mitologias e as civilizações, elas sempre tiveram uma visão sagrada da vida. Na Índia, por exemplo, lá eles criam milhares, talvez até milhões de deuses. Cada deus que eles criam representa alguma coisa. Pode representar prosperidade, inteligência, amor. Eles criam diversos deuses para representar alguma coisa. Pode-se dizer que isso é semelhante a um arquétipo, por exemplo. E além disso, eles fazem também festivais. Tem festivais quase que todo mês ou toda semana, talvez, para um culto a esse tipo de Deus, né? Esse tipo de coisa que é feito faz com que veja, enxergue a existência de uma maneira mais bonita, mais sagrada, mais divina. Pois você está de acordo com aquele Deus que representa aquela coisa, vendo como uma coisa sagrada, como uma coisa bonita.
Nas tribos também isso é muito feito. Tribos indígenas, praticamente qualquer tribo, geralmente tem o xamã. O xamã é a autoridade dali. Ele é o que todos respeitam em primeiro lugar. Da hierarquia ele está lá no topo. Pois é o xamã que tem contato com além do que das percepções dos 5 sentidos que eles podem ver. Portanto, o xamã, ele é a coisa mais importante que existe ali na tribo. Ele tem o contato com além dos 5 sentidos, então ele consegue perceber mais. E com isso consegue passar mais informação de que eles não sabiam. E com isso a organização da vida deles fica muito melhor. Nas tribos também, geralmente eles cultuam, por exemplo, o sol, a lua, a chuva, a água, a terra, o alimento, muitas vezes, os animais, muitas vezes. Ou seja, se você for pesquisar e ir mais a fundo nisso, você pode ler, por exemplo, as obras de Joseph Campbell. Se você olhar para todas as civilizações mais antigas, eles sempre tinham suas mitologias, sempre tinham essa visão mais sagrada da vida. Respeitavam tudo. A natureza, respeitavam a chuva, respeitavam o ar até que respira. Com essa visão sagrada da vida, obviamente eles não poluíam, eles não destruíam. Eles respeitavam e cuidavam de tudo isso. E tudo isso foi perdido no mundo moderno, onde o homem destrói a natureza, polui, não respeita nem mesmo a mesma espécie, muito menos as outras espécies, em que há tanto ódio, tanta raiva, tanto ego. Tudo sempre é devido ao ego, tanta vaidade. Então, o homem moderno, ele ficou totalmente materialista e perdeu toda a visão sagrada da vida. O homem moderno, portanto, só vê matéria. A crença dele é de simplesmente trabalhar, acumular e consumir cada vez mais. Acumular cada vez mais bens, cada vez mais moedas. E além disso, é claro, desfrutar todos os prazeres da carne o máximo possível. E cada vez acumulando mais para poder desfrutar ainda mais e ter mais. Não se importando com nenhum outro ser, não se importando com os irmãos. Para os prazeres pode tudo, inclusive, por exemplo, comer carne, né? Um animal morre para que seja o prazer da refeição do humano, por exemplo. Inclusive fazem festas. Como pode haver festas, como o churrasco, por exemplo, e essa festa exigiu a morte de um ou vários animais que se sacrificaram para que haja uma festa, fazendo uma festa com morte. Como pode ter uma festa com morte? Isso é uma coisa terrível. O homem moderno ele evoluiu muito na questão tecnológica, muito na questão de trazer mais conforto, mais facilidade para a vida, mas regrediu também na mesma proporção nessa questão de perder toda a questão sagrada da vida, valorizar as coisas da vida e se tornar totalmente materialista, não vendo nada além da matéria, dos prazeres da matéria, vendo somente isto. E com isso perde-se tudo, pois por mais que você tenha toda a matéria em abundância, por mais que você tenha todos os prazeres em abundância, sem perceber o sagrado da vida, você sofre. Sempre sentirá que está faltando algo dentro de você, por mais que tenha 1 bilhão na conta. Sentirá essa falta de algo dentro de você. E essa falta de algo dentro de você é
a consciência do espírito e a visão sagrada da vida, de que tudo é sagrado. Para uma vida e um mundo novo, é preciso que volte a esta visão sagrada da vida. É a única forma. Não existe outra forma. Voltar-se a respeitar cada coisa da vida. Respeitar a natureza, o meio ambiente, a ecologia, os animais. Respeitar também a própria espécie, os homens aqui, as mulheres, as crianças, idosos. Respeitar tudo. O que se faz aqui na Terra é o contrário disso, não se respeita nada. Vive-se apenas de uma maneira a cada vez aumentar mais suas posses, seus bens, de uma maneira sem controle, sem equilíbrio, sem harmonia, destruindo, poluindo, consumindo, usando tudo o que for para isso sem freio, sem analisar nada. Infelizmente é assim que ocorre aqui na Terra. E dessa forma só há sofrimento e mais sofrimento. Por que que existe tantos problemas, tanto sofrimento, tanta dor, né? Muitas pessoas às vezes pensam, por que que minha vida tem tanto problema? Vou explicar uma coisa que responde de uma maneira clara a isto. O ser, ele vem e ele tem um ego, que são seus próprios interesses. Geralmente esses interesses são, por exemplo, aqui no caso dos humanos, carro, casa, mansão, comida em abundância, conforto, boas roupas, aviões, desfrutes, entretenimentos, lazer. Essa lista pode ser muito extensa. Depende, é claro, do ego de cada um. Porém, para esse ser suprir esse seu ego, é preciso de que outros seres estejam dispostos a, por exemplo, produzir a comida que esse ser quer, ou produzir o carro que ele quer, ou a casa, tem que ter pessoas para fazer a casa. Concluindo, o ego de um ser, geralmente para ele suprir suas necessidades, é preciso de que muitos outros estejam dispostos a trabalharem, fazer esforço para isto. Mas vamos continuar. Esse ser tem o seu ego, seus interesses. Se ele tem uma família, por exemplo, com 4 pessoas, essas 4 pessoas também têm seus egos e seus interesses próprios. Com isto, 4 pessoas com ego e interesses próprios, ali já pode haver um conflito, pois o interesse de um pode bater com o interesse do outro. Então, choca e vira um conflito. Uma coisa pode estar impedindo a outra. Isso com 4 pessoas. Mas continuando, na sua rua, se mora num bairro comum, por exemplo, ali já tem mais 100 seres, no mínimo, por exemplo. E esses 100 seres também, 100 humanos, também têm seus egos e seus interesses. Muitas vezes, esses egos e interesses podem entrar em conflito, né? Então, já é um conflito de 100 pessoas, 100 egos e interesses. Aí o conflito já era assim numa família, já ficou assim. Mas, continuando, tem-se depois os interesses dos egos de um bairro que a pessoa vive. Por exemplo, se esse bairro tiver 20 mil pessoas, agora são 20 mil egos e interesses. Entrando também, obviamente, em conflito. Muitas vezes. Mas, continuando, tem a cidade. Por exemplo, tem cidade que tem 1 milhão de pessoas.
ou muito mais. Campinas tem 2 milhões de pessoas, se eu não me engano. 2 milhões de egos e interesses. Agora o conflito que era assim, já está assim. Mas isso é só o começo. Podemos ir mais amplamente. O estado de São Paulo tem, se eu não me engano, 11 milhões de pessoas, 15 milhões, algo em torno disso. Agora são 15 milhões de seres, com seus egos, seus interesses. Agora o conflito que era assim já ficou assim. E se for mais amplo ainda, temos o planeta Terra inteiro. 8 bilhões de humanos encarnados, fora os 20 bilhões desencarnados. Mas se for tratar apenas dos encarnados, 8 bilhões de humanos encarnados com egos e com interesses próprios. Portanto, imagina o conflito, o problema que é isto. 8 bilhões de seres que também querem ter carro, também querem ter casa, também querem ter mansão, também querem ter avião, confortos, desfrutes, prazeres. Como que encaixa tudo isso? 8 bilhões de seres com seus egos? Que tem alguns que a lista é imensa. Como encaixa tudo isso? É óbvio que 8 bilhões de seres, o problema é enorme, pois o conflito é enorme. Quando cada um só pensa em si, quando cada um só quer ver seus próprios interesses, não se importa com o outro, é claro que o conflito é enorme, porque o outro também está fazendo a mesma coisa, e o outro é mesmo, o outro é a mesma. 8 bilhões fazendo a mesma coisa. É claro que o conflito só pode ser gigantesco. E os problemas também gigantescos. É por isso que na Terra tem tantos problemas, tanta dificuldade, tanto sofrimento que os humanos veem e sentem na pele, né? E qual é a solução para isso? Muito simples. Cada ser deixe seu ego de lado e passe a servir a Deus. Servir os interesses não do seu ego, mas de Deus. Essa é a coisa mais horripilante que um ser pode ouvir. Mas, se cada ser ouvir e seguir os interesses de Deus, acabou-se os problemas. Todos os problemas que existem é devido cada um está seguindo seu ego, seus interesses. E o ego nunca tem limite, né? Então, se você compra um carro, daqui a pouco você precisa de um carro maior, daqui a pouco um carro ainda maior, daqui a pouco um carro mais já não satisfaz mais, precisa de um avião. Daqui a pouco precisa de um super avião, daqui a pouco precisa de um barco. Isso nunca tem fim. Nunca tem fim. O ego nunca tem fim. Ele continua jogando informação atrás de informação no loop, sem fim. Ele quer cada vez mais, mais, mais. Para sair disso é simples. Deixar o ego de lado e servir a Deus. Servir aos interesses de Deus, do todo. Ele sabe como organizar. Ele criou todos os seres. Ele sabe a melhor coisa para cada ser seguir. Os próprios seres geralmente não sabem. Eles vão pelos seus egos, muitas vezes, e é inevitável o sofrimento. Acabar com o sofrimento? Muito simples. Deixe o seu ego de lado e passa a ouvir a vozinha interior. Passa a ouvir mais aqui o coração. E seguir a Deus. Seguir o que Ele quer que você faça. Não os seus próprios interesses, mas o que Ele quer que você faça. Se cada um também fizer isto, passará a ver a vida de uma forma sagrada também. Pois apenas pelo ego também não vai, né? Esta é a explicação do porquê de tantos problemas, da vida ser tão difícil. Cada ser indo atrás somente do próprio interesse, é isso que vira. Outra coisa importante de se entender é: todo espírito, ele tem um espírito superior que está sempre o guiando e o moralizando para que ele evolua de uma maneira mais acelerada e para que não cometa tantos erros.
E além disso, todo espírito também é um guia e um moralizador. Desculpa, nem sei se existe essa palavra, moralizador. Mas um ser que está moralizando, né? Outros espíritos abaixo dele. Quando eu digo acima e abaixo, é apenas na questão de evolução, né? Isso significa que nenhum ser está abandonado? Não. Todo ser está sendo cuidado e ajudado o tempo todo. Mas basta que ouça essa ajuda, perceba e siga essa ajuda. Com isso, devemos perceber que, assim como temos espíritos superiores a nós nos guiando, nós também muitas vezes temos que guiar espíritos que ainda estão inferior a nós. Perceber quais são esses e ajudar e contribuir. Todo mundo fazendo isto, todos evoluem, todos crescem. É assim que todos evoluem. Continuando, outra coisa que é preciso ficar muito claro e que todos vivam de acordo com isso é de que cada ser é responsável por sua vida. Cada ser é responsável por sua vida. Tudo que você tem, você é responsável. Você criou. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Até mesmo doenças. Foi criado pelo próprio ser. Pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Tudo isso junto pode-se criar uma doença. Ou pode-se criar também saúde. Tudo só depende de cada ser. O que o ser está vivenciando também, ele é responsável. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Portanto, é hora de cada ser ter a coragem de ser autorresponsável por sua vida. Não mais culpar governo, culpar família, culpar namorado, culpar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso é uma coisa infantil, de espírito fraco, medíocre. É preciso ter a coragem de ser autorresponsável por sua vida. Se a partir de hoje você decidir que você é responsável por sua vida, se você tem dinheiro, você é responsável. Se você não tem, você é responsável. Se você está bem, você é responsável. Se você está mal, você é responsável. E diante disto, sendo responsável, você passará a, a ter consciência de tudo que você faz, pois tudo que você faz trará consequências na qual você é responsável. As pessoas adoram culpar algo, colocar outro como responsável. Mas isso é uma atitude infantil. Quando você assume a responsabilidade pela própria vida, você se torna extremamente poderoso. Pois agora você não mais é refém disto, refém daquilo, precisa de aprovação disso ou daquilo. Não. Você cria a sua realidade, você cria a sua vida. Com isso você se torna extremamente poderoso. Poder e responsabilidade para escolher da maneira certa. Continuando o vídeo, quais são as soluções para um mundo novo e melhor, onde não há mais sofrimento, onde todos vivem em harmonia e em paz? Bem, passarei algumas soluções. Essas soluções, qualquer ser que parar para olhar para dentro de si, para o espírito,
também perceberá muito facilmente, muito rapidamente. Na verdade, muitas vezes o ser, não o ser, mas o corpo, o ego, pode não perceber, mas se parar, ficar em silêncio um pouco, começar a olhar mais para dentro de si, perceberá essas coisas que eu cito aqui muito rápido, muito facilmente. Quando deixar um pouquinho o ego e a vaidade, isso já é percebido muito facilmente. A primeira solução é o desenvolvimento do amor das pessoas. Eu digo desenvolvimento, mas isso é algo totalmente natural. Isso foi perdido e a vida se tornou antinatural. Você só deve voltar a permitir o amor, permitir fluir o amor, voltar para o natural. Isso é muito fácil. O contrário é difícil. O contrário é muito difícil, que é o que as pessoas estão fazendo, não permitindo o amor. É preciso voltar o amor das pessoas. Voltando ao amor, volta, como eu disse, o sagrado de tudo. Você ver a vida de uma maneira amorosa. Ver as pessoas de uma maneira amorosa. Os animais de uma maneira amorosa. As plantas, as árvores, a natureza, o sol, a lua. Tudo, toda a criação de Deus, você ver de uma maneira amorosa. E passar a trabalhar nisso. A recuperar isto que é tão natural. Ser mais amoroso com as pessoas. Mais amoroso na sua família. No seu trabalho. Em tudo. Voltar ao desenvolvimento do amor das pessoas. Uma das formas de isso voltar é as pessoas desenvolvendo a gratidão, agradecendo mais, pedindo menos. A gratidão por tudo. Gratidão pela vida, pelo alimento, por toda a experiência na qual passa, todos os benesses que tem na vida. Todos podemos ser gratos. O sol nasce para todos. Somente por esse fato já devemos ser imensamente gratos por haver sol, por haver tanta vida, tantas coisas belas para poder ver. É preciso que as pessoas percebam a beleza da vida e passem a enxergar tudo com gratidão, agradecendo por cada coisa que tem na vida, agradecendo pela comida, agradecendo pelas pessoas ao redor, agradecendo pelo lar, por toda a natureza, pelos animais, por tudo. Desenvolvimento da gratidão, que consequentemente levará também ao desenvolvimento do amor. Essa é a primeira coisa que eu acho que é uma solução para um mundo novo e melhor. Há tanto sendo gasto bilhões em armas, bombas, que pode explodir, acabar com a espécie humana. Em vez disso, deveria ser gasto em educar as pessoas para o amor, para a gratidão, para serem boas uma com as outras, viverem em paz. Na verdade, é meia dúzia de ser, muitas vezes, que tem todo esse ego, toda essa busca pelo poder, que acaba colocando um monte de ser nisto. Um monte. Envolve um monte de seres nisto. Que muitas vezes nem sequer estão conscientes do que estão fazendo. É preciso que abram os olhos e não submetam a esses seres. Que ninguém mais submeta a esses seres cheios de querer poder, querer dominação, querer dinheiro. E fazem qualquer coisa para isso. Que não submetam mais a esses. Então esses perdem totalmente o poder. Pois sozinhos não podem nada. Sozinhos não podem nada. Só podem porque há tantos que contribuem com eles. A segunda coisa, uma solução para um mundo novo, melhor, o desenvolvimento da espiritualidade. A espiritualidade é simplesmente entender que existe além aqui da matéria.
O mundo não é só material, existe muito além. Que existe N planetas, N civilizações, N espécies de seres por toda parte. O todo ele cria o tempo todo. E que não somos aqui apenas o corpo material, mas somos espírito. Estamos aqui nesse corpo como meio de evoluirmos de uma maneira, muitas vezes até mesmo acelerada, devido a que tem tantos problemas, dificuldades que nós devemos ter que encarar. Isso ajuda a crescermos mais rápido até. E além do desenvolvimento da espiritualidade, o desenvolvimento, entender a existência de karmas, entender que tudo aquilo que você está fazendo, pensando, sentindo, agindo, traz consequências agora e muitas vezes também no futuro. Diante disto, cada ser vai ter uma maior consciência, um maior cuidado das suas escolhas, do que faz, do que pensa, do que sente, pois sabe que tudo isso tem consequências. Então, entender os karmas também é outro fator importante para um mundo melhor. Além disso, deveria haver um estímulo, seja pelo governo, por quem tem mais poder, mais mídia, para que as pessoas começassem a meditar, olhar para dentro de si, fizesse isso como uma prática diária. Além disso, é claro, a prática da oração, que fizesse isso como hábito diário, seja alguns minutos por dia, não importa. Tão simples de ser feito isso. Estimular as pessoas a isso. Isso deixaria as pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais equilibradas, mais conscientes, fazendo escolhas melhores na vida. Ou seja, potencializariam as pessoas. Somente esse fato já poderia também diminuir muito as doenças, muitos problemas. Estimular também o yoga. Yoga é como se fosse uma meditação para o corpo. Poderia ter nas escolas, por exemplo, yoga para as crianças, yoga. Yoga também nos trabalhos, 15 minutos de yoga poderia haver para os funcionários fazer, por exemplo. Com certeza isso tornaria eles mais produtivos, melhores, mais calmos, menos estressados. Continuando, uma outra solução para um mundo melhor é os seres voltar a ter contato com as coisas naturais e simples. Contato com a natureza, com plantas, com animais. Muitas pessoas gastam totalmente o tempo apenas fechadas, muitas vezes, em prédios, em fábricas, indústrias, e depois voltam-se para casa. E não se tem contato praticamente nunca com a natureza. Não se olha para o céu, não se olha para a lua. Não vê as coisas naturais da vida, que é a coisa mais importante. Deve voltar a ter esse contato com as pessoas. Isso pode acontecer, na verdade, todo mundo pode, por exemplo, quando chega do trabalho, né? E em vez de ficar atrás da televisão ou atrás do celular, ter um contato com as plantas, com o quintal, com a natureza, se você tiver um quintal, com plantas ou árvores. Olhar para o céu, olhar para a lua. Voltar a ter contato com as coisas naturais da vida. Extremamente importante. O homem perdeu tanto contato com isso e está perdendo uma das coisas mais valiosas que existe. Além disso, uma alimentação vegana. O futuro da humanidade, obviamente, é o mundo vegano. Isso deve acontecer o quanto antes. Pessoas pararem de comer qualquer tipo de alimento que veio da dor. Por exemplo, a carne, né? Ou qualquer coisa que veio de dor. Precisou sacrificar um animal para se tornar alimento. Coisa terrível.
É totalmente possível uma alimentação sem consumo de carne. Na verdade, fica uma alimentação muito mais saudável. Tem-se os vegetais, os legumes, frutas. Tudo isso já supre todas as suas necessidades biológicas. E além disso, você fica muito mais saudável, muito mais produtivo. Seu corpo funciona muito melhor. E sem provocar dor a nenhum ser. Continuando, é importante também cuidado com o meio ambiente, que os seres passem a respeitar e cuidar do meio ambiente. Com atos muitas vezes simples, por exemplo, reciclar lixo, né? Separar o lixo em casa, não desperdiçar água, não ficar poluindo, consumir apenas o necessário. Ter um estilo de vida mais sustentável, mais ecológico. Tudo isso deveria ser estimulado pelo governo. Além disso, as pessoas poderiam começar também a plantar mais plantas, mais árvores, para melhorar ainda mais o meio ambiente, a ecologia. Tudo isso deve ser estimulado, é soluções para um mundo muito melhor. Outra coisa, é extremamente importante que os seres estejam conscientes de como usam seu tempo. Parem de desperdiçar o tempo apenas com inutilidades, com joguinhos, redes sociais, ficar vendo vidinho. Eu vejo tantas pessoas, tanto tempo sendo gasto atrás de um celular. É preciso que os humanos acordem e não façam mais isso. Não caiam nesta, não caiam nesta. Você poderia pegar esse tempo que é desperdiçado atrás do celular e usar para apreciar uma coisa natural, como eu disse, uma planta, uma árvore, natureza, ou para meditar. Você pode empregar esse tempo, gasto inútil, numa coisa extremamente benéfica para você, para seu ser. É preciso também que isso seja estimulado, que eduquem as pessoas para isso. Na verdade, isso é uma coisa muito simples de se perceber. O espírito, ele sofre quando você está gastando o seu tempo de uma maneira inútil. Dentro de você, uma coisa diz que não é para ser usado tempo assim. Basta que você perceba isso que está dentro de você e siga. Bem, eu acho que está bom por hora para o vídeo. Espero que essa mensagem espalhe e que as pessoas comecem a perceber mais o sagrado da vida e viver de acordo com isso. É preciso voltar a isso. Essa é a solução para haver paz, haver uma vida em harmonia. Passarei agora uma meditação para despertar a consciência para o sagrado. Primeiramente, sente-se uma postura confortável, pés no chão. Feche os olhos. Respire lentamente pelo nariz, contando até 3. Solte o ar pela boca. Até 3. Respire lentamente. Solte o ar pela boca lentamente. Sinta os pés relaxados, pernas relaxadas, pesadas, braços relaxados, pesados, abdômen relaxado e pesado, costas pesadas e relaxadas, ombros pesados e relaxados, cabeça pesada e relaxada, todo o corpo pesado e relaxado. Sinta uma luz entrando nos pés e preenchendo todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Permaneça na respiração lenta e consciente.
Repita comigo, oralmente e também mentalmente. Pai, obrigado por toda a natureza, por toda a beleza de sua criação. Obrigado por todos os minerais, por todos os vegetais, por todos os animais. Obrigado, Pai, pela pessoa que me gerou, pela família que cuidou de mim. Obrigado pelos médicos, enfermeiros e todos que ajudaram ao meu nascimento. Obrigado a todos que me educaram no meu desenvolvimento, todos os mestres, professores, educadores. Obrigado. Obrigado por todos os seres que já passou na minha vida e trouxeram tanto conhecimento, tantas experiências, tantos aprendizados. Obrigado pelas situações que já me colocastes, ou que eu me coloquei, boas ou ruins, mas que me trouxeram tanto conhecimento, tanto aprendizado, tanta experiência. Obrigado por tudo que já passei na vida, desde o começo da minha criação até o momento presente. Por tudo que aprendi, tudo que senti, tudo que vivi. Obrigado, Pai, pela água, pela terra, pelo ar, pelo fogo. Obrigado, Pai, pelo alimento. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que já me colocaste. Obrigado, Pai, por esse corpo do qual me destes, essa inteligência que me destes. Obrigado por estar sempre me guiando, sempre comigo, me acalentando o coração, sempre me orientando. Obrigado por tanta paciência que tem. Obrigado por ensinar tanto, Pai. Obrigado pela proteção. Obrigado, Pai, por cada átomo de sua criação. Obrigado por tudo. Dai-me sempre, Pai, coragem, sabedoria, consciência. Que eu faça sempre as melhores escolhas. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado por toda a sua vida. Graças a Deus. Que assim é, assim seja. Amém. Abra os olhos e voltem lentamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Volte a enxergar a vida de uma maneira sagrada. Isso refletirá uma vida muitíssimo melhor para você e contribuindo com todo o cosmos. Deus abençoe.